Olha, papo reto de hoje, nós vamos soltar já já um VT, mas nós vamos falar sobre um tema que ele é super legal, mas super legal, gente. Como evitar a decepção? É possível? Será que é bom ter decepções? Parece uma pergunta assim, até meio estranha. Não, padre, não é bom ter decepções. Bom, não sei. Vamos verificar tudo isso já já, mas antes, dá uma olhada no VTzinho que nós preparamos para você. Os seres humanos são repletos de emoções diversas. Alegria, tristeza, raiva, ansiedade, amor, paixão. Essas são apenas algumas que marcam presença no nosso dia a dia. Porém, existe uma emoção que pode nos atrapalhar: a decepção. Quando ficamos decepcionados, geralmente é porque criamos expectativas sobre algo ou alguém, ou até quando uma situação ruim acontece com nós mesmos. A decepção pode vir quando terminamos um relacionamento, quando alguém quebra uma promessa, quando somos ofendidos de maneira repentina e inesperada, ou até em fatos corriqueiros, como quando vamos assistir um filme achando que é bom, mas na verdade é um fiasco. Apesar de existir, a decepção pode ser evitada, por exemplo, não colocando as expectativas tão em alta. E no Papo Reto de hoje, você vai entender como se desviar da decepção e não sair tão magoado de certas situações. Começa agora o Papo Reto. Olha aí, minha gente, que assunto maravilhoso, hein? Maravilhoso. E eu tenho aqui a grande alegria aqui de ter, que vai estar online conosco, mais uma vez ele, grande psicólogo, Gabriel Monteiro. Gabriel, boa tarde, meu querido. Opa, deixa eu ver o áudio aí. Parece que deu um probleminha no áudio, Gabriel. Só um minutinho. Nós não ouvimos o seu áudio. Vamos ver aí. Oi. Aí, agora sim. Gabriel, na escuta. É uma alegria tê-lo aqui sempre, Gabriel. Deus abençoe você sempre, meu querido. Amém, padre. Prazer estar aqui de novo. Legal. Gabriel, esse assunto aí sobre a decepção é um assunto que todos os seres humanos, basta viver um pouquinho, nós todos vamos ter e vamos nos deparar com as decepções. Mas eu gostaria, antes de fazer a primeira pergunta para você, eu quero aproveitar esse tema para colocar dentro de um parâmetro espiritual, como padre também. Eu vou dar uma mexida no assunto, tá bom, meu querido? Olha só. O nosso próprio Senhor Jesus Cristo, Jesus, que também foi homem, o homem Jesus, homem com a psicologia humana, menos o pecado. Ele também se deparou com uma decepção. Ele teve decepções. Então, olha só, minha gente, se o próprio Cristo teve decepções, em quais momentos? Qual foi o momento da decepção dele? Ele usou uma metodologia para falar do amor do Pai para o povo judeu. Só que ele percebeu, olha só aí, olha só que coisa interessante. Ele percebeu, Gabriel, próprio Senhor Jesus, que a manobra que ele estava utilizando, o caminho, os meios para falar do amor de Deus com o povo judeu, naquele primeiro momento não estava dando certo. Por isso que ele chorou muito, por isso que ele pedia muito auxílio ao Pai. Ele teve que mudar as táticas dele ao ponto de se entregar na cruz. Então, Cristo também teve decepção. Por isso, já faço uma pergunta agora para você. Gabriel, se na própria fé, o nosso Deus, que é Jesus, pelos cristãos, teve decepções, a decepção faz parte da vida humana, por quê? Legal. Esse é um assunto que eu acho que o programa tinha que ter umas 5 horas para a gente conseguir conversar, porque é um assunto que eu gosto muito, eu trabalho muito dentro da terapia, isso, porque é muito comum, e é comum por quê? Porque faz parte da vida. A decepção, ela é uma coisa natural do ser humano, porque imagina que você pode se decepcionar por coisas muito simples, pequenas, até um clima, né? Você está esperando o sol, chove. Você fica decepcionado com aquilo, te gera uma frustração. E esse entendimento é importante, né? A decepção e a frustração são basicamente o mesmo sentimento. O que muda é o direcionamento, né, de uma para outra. Então imagina que quando você está frustrado,
você se frustra internamente com algum comportamento seu, alguma coisa sua. Quando você está decepcionado, geralmente é com um evento externo ou com alguém externo. Mas o sentimento em si, o que ele gera, é igual, né? Então, quando a gente fala tanto decepção quanto frustração, é a mesma coisa. E você pode se frustrar de maneiras bem simples como essa, e elas não causam nenhum tipo de transtorno do dia a dia. Como pode também, padre, ter momentos de uma frustração ou de uma decepção muito grande que pode gerar transtorno emocional, né? E aí essas frustrações, elas podem estar relacionadas a vários tipos de assuntos, de áreas da vida, né? Então, pode ser num relacionamento, então, na parte familiar, você se frustra ou se decepciona com pais, irmãos, filhos, né? No relacionamento amoroso, isso é muito também comum de poder acontecer. Sim. Dentro de um trabalho ou até de ações próprias, né? Então, resumidamente, a decepção faz parte da realidade humana, da psique humana. A gente tem esse padrão. Posso dar uma pimentada nessa questão? Para você complementar? É bom que nós tenhamos, então, a decepção ou a frustração. Por exemplo, um ser humano, ele pode ter, eu já tive, tenho, muitas decepções em relação à minha própria psicologia humana. Às vezes eu fico decepcionado comigo em algumas coisas. Acontece. Mas isso é bom, porque de uma certa maneira nós temos um orgulho próprio. Eu acho que a nossa psicologia ela é feita também de algumas atitudes orgulhosas, de que nós somos às vezes soberanos, nós somos inquestionáveis em alguns pontos da vida. E as decepções que eu posso encontrar tanto na minha vida pessoal como pessoa, ou as decepções que eu posso encontrar no caminho da vida, ela sempre vai me levar a refletir sobre o meu eu, sobre o outro, e para que eu vou usar agora um termo bem popular, tipo, abaixa a bola e cresça, porque você não é tão bom quanto você imagina. Seria por aí mesmo, meu querido Gabriel? Essa parte é muito legal, né, padre? Porque, assim, esse entendimento de que a decepção, ela traz coisas positivas para a nossa vida, até de evolução, ela é muito estudada e cientificamente comprovada, né? Que você consegue tirar de momentos de decepção alternativas, né? Entendimentos, alternativas para que você atinja aquilo que... atinge um objetivo que, a princípio, você teve uma decepção de não conseguir ter atingido, porque aí você percebe aonde você errou, você percebe o que você pode fazer diferente e assim por diante, né? Então, isso é importante. Mas tem uma questão, essa decepção é a decepção bem trabalhada. O grande problema são as pessoas que não conseguem trabalhar ela, Sim. porque não tem esse entendimento, não tem essa percepção, né? Porque, assim, de maneira muito simplista, a decepção ela é uma diferença entre o que você esperava que aconteceria com o que de fato tem acontecido, o que de fato na realidade aconteceu. É uma diferença que a gente chama de expectativa contra a realidade, né? Então você teve uma expectativa alta e essa expectativa não foi atingida. Sim. Isso gera a decepção. Agora, uma coisa que é muito legal, padre, você comentou isso, eu acho que é legal de falar, é uma coisa muito importante, assim. Imagina que a nossa mente, ela é o DeLorean, sabe o carro do De Volta para o Futuro, que viaja no tempo? Sei. A nossa mente, ela tem essa capacidade, né? O ser humano fica buscando, nossa, será que seria possível e tal? A gente já faz isso naturalmente com a nossa mente, com os nossos pensamentos. Então a gente pode ir para qualquer lugar, do passado, do presente e do futuro, né? Nesse sentido. Tá. Agora, a grande questão é, o nosso cérebro, ele não entende a diferença, isso é neurocientificamente comprovado, ele não entende a diferença do que a gente está imaginando do que a gente vive na realidade, do que a gente vive hoje. Então, se a gente, por exemplo, pensa quais são as possíveis idas na questão de tempo. Passado, né, que são as lembranças. Sim. Você pode lembrar do passado negativo, que traz uma questão de tristeza, depressão, até se você fica muito no passado, ou no passado positivo, que traz aquela saudade. Aí no futuro você pode trabalhar de duas formas.
ou pensamentos negativos do futuro, que vai dar errado, que não vou conseguir e tudo mais, isso é uma ansiedade, são pensamentos negativos. E o pensamento positivo é o quê? É a expectativa. É exatamente onde a gente vai entrar dentro da depressão. É a expectativa. Entendi. Só que a expectativa tem dois lados. Tem a expectativa Então olha realista. só uma coisinha agora. Só uma coisinha, Gabriel, não querendo te cortar, mas já te cortando. Segura esse pensamento que está super legal que você está explicando, porque agora a rainha veio ornada de um vaso de plantas. Ela está ornada com um vaso de plantas. A rainha, para falar de um produto para nós, nada mais, nada menos do que cuidar dos olhos, para ver que uma rainha está ornada de vaso. Rainha ornada de vasos? Para falar do quê? De um produto maravilhoso. Rainha! Com Gabriel Monteiro, nosso grande psicólogo, falando sobre as decepções, que a decepção, ela também, é um termo que mexe com a natureza, com a psicologia de todos os seres humanos, mas tem o seu lado positivo. Então ele estava explicando. Ô Gabriel, continua explicando essa questão toda que você estava falando da questão do tempo, onde a decepção ela pode se tornar algo para a gente entender melhor. Então, eu estava falando exatamente da projeção, né, que é o pensamento futuro. Então, você leva a tua mente para um futuro, só que ou você pode levar para um futuro negativo, que gera ansiedade, né, o pensamento de que vai dar tudo errado, ou para o positivo, que é a parte da expectativa. E a expectativa, ela é muito positiva, dependendo de como você coloca ela. Então, a expectativa ela tem que ser adequada, ela tem que ser realista, porque ela sendo adequada e realista, você tem um otimismo, que é muito positivo de ter, né? Então, ele tem um potencial de acontecimento positivo, então você se sente bem, porque lembra, o cérebro não entende a diferença. Quando você pensa num futuro negativo, você está vivendo hoje isso. Emocionalmente, você acessa hoje isso. Então, se você tem uma expectativa positiva, realista, você vivencia um prazer, uma coisa de realização já a partir de hoje, sendo que existe uma baixa probabilidade de você ter decepção, porque você tem uma expectativa alinhada. Se você tem uma expectativa muito alta, acaba sendo só sonho, e aí a probabilidade de você ter decepção é muito maior. Perfeito. Como a gente diz assim, né? Vá diante dos teus projetos, dos teus sonhos, com os pés no chão. Essa palavra, com os pés no chão, é colocando na sua uma expectativa alicerçada também em erros, em encontros de tropeços, naquilo que pode ou não dar certo, né? Exatamente. E esse é um entendimento, né, de que decepção, ok ter, todo mundo tem. Sim. O que não pode ter, o que você tem que lutar e trabalhar emocionalmente para não ter, é essa emoção muito pesada, muito exagerada. Por quê? Essa decepção muito exagerada. Por quê? Porque você teve uma expectativa totalmente fora da realidade. Sim. Ou uma expectativa de algo que você não controla. Ou seja, como é que eu vou ter uma expectativa de algo que vai acontecer exatamente X de uma pessoa? Perfeito. Eu não controlo o pensamento, o comportamento, a forma de agir, a vida dessa pessoa. Então, eu não tenho como ter uma expectativa absurdamente alta, mas eu tenho que ter uma expectativa e um entendimento de que ela será uma pessoa boa, enfim, mas não exagerada, né? Não ao ponto de ficar cego por isso. É interessante, Gabriel, que o pensamento, que a psicologia favorece até a espiritualidade que nós temos numa religião, como o cristianismo, por exemplo. Você sabe que o cristianismo ele teve um grande crescimento com a ajuda da ciência psicológica também, né? Então, uma coisa muito legal que tem uma aproximação, porque assim, olha só a reflexão rápida. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio trazer a grande novidade, foi um susto que ocorreu com aquilo que ele trouxe. Então, os cristãos são aqueles que tiveram um susto. Susto do quê? Porque ele trouxe algo novo, que é um comportamento humano que nós perdemos e nós não temos. Temos a nossa psicologia no cristianismo machucada, deformada. Então a proposta de Cristo, que esse foi o susto, é que os nossos sentimentos, né,
não os sentimentos de Cristo. Então nós ficamos com sentimentos egoístas, ele é meu, é do meu jeito, é da minha maneira. Jesus falou, para que a gente adquira os sentimentos de Cristo, que é de Deus, precisa ser quebrados os meus sentimentos. É onde eu tenho as frustrações ou as decepções. E ele fala que quem tem crise, quando começa a se descobrir como homem, todos entram em crise. Por quê? Você vai descobrir, eu pensava de uma maneira achando que estava certo, mas eu estava errado. E aí você entra em frustração porque não foi do teu jeito, maneira egoísta, foi do meu jeito. Então nós vamos aprendendo a nos colocar diante de um novo jeito. Tem uma aproximação mesmo aí, né, com a psicologia, em relação à decepção, com a psicologia e o cristianismo. Demais, e assim, uma coisa que se trabalha muito dentro de terapia é o entendimento de que, assim, somos seres humanos, não somos perfeitos, né? Temos vivências, experiências diferentes uns dos outros. Perfeito. E que, às vezes, um comportamento e uma ação de uma outra pessoa acaba magoando a gente ou decepcionando a gente sem eles perceberem que estão fazendo isso. Não era o ato não foi pensado em decepcionar a gente, mas acabou decepcionando, porque a nossa expectativa estava alta demais. E mais importante que isso, entender também que nós somos também, cada um, a gente pode errar e a gente pode também decepcionar o outro. Perfeito. Não é simplesmente a gente entender que, estamos decepcionados com todo mundo e tal, mas a gente também, sem querer, acaba com algum comportamento decepcionando outras pessoas, né? Porque a gente tem nós temos uma falsa ideia de que nós somos como Deus, né? Eu sou quase que perfeito. O outro, que vai contrário ao que eu penso, ele é menor do que eu, ele é pior do que eu, ele não sabe o que ele está falando. Então é onde realmente, às vezes eu estou fazendo mal para o outro também. Eu tenho tanta prepotência que às vezes eu estou fazendo mal para o outro também e eu não me percebo. Exatamente, exatamente. Então é muito importante ter esse entendimento, né, padre, para que você tenha empatia pelo outro e entenda sempre que, às vezes, o comportamento do outro que você não tem controle é do outro, não é teu. Então, às vezes, quando ele faz algum tipo de comportamento que te decepciona, às vezes até conscientemente, o que você tem que fazer? Você tem que entender que opa, isso não é meu, isso não me pertence. Sim. Né? Deixa eu entender que ele é uma pessoa imperfeita com as questões dele, eu também sou, só que eu entendo de forma diferente. Perfeito, né? É certo. Olha, Gabriel, você tem razão quando você fala que esse assunto ele é maravilhoso. Quer ver uma coisa aqui, Rodolfo, sabe o que a gente pode fazer como uma sugestão? Fazer esse tema, parte 2, continuação do tema de hoje. Não é verdade mesmo, Gabriel? Porque eu acho que é um assunto que ele se estende para o bem aí, cara, não é? Não sei se tem assunto, hein? Tem assunto. Tá bom, vamos fazer assim, numa próxima vez já vou conversar com o nosso querido Rodolfo e nós vamos dar a parte 2 sobre a decepção. Gabriel, grande abraço para você, Deus abençoe, viu? Amém. Tchau, tchau, gente. Tamo junto. Gabriel é maravilhoso.